Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, tem um pastor mirim que tem viralizado aí na internet. O nome dele é, até anotei aqui para não falar errado, Miguel Oliveira. Que ele tem viralizado aí na internet, né, com vídeos polêmicos, falando um monte de besteiras e absurdos. Diz que cura, cobra mais de 300 mil para pregar em alguma igreja, etc e tal. E eu tenho evitado de falar desse garoto aqui, tá? Até porque é um garoto, não tem nada a ver com o meu canal direito, enfim. Mas só que dessa vez ele passou um pouco dos limites, pessoal. E esse garoto, ele mostra uma coisa que eu tenho observado em algumas igrejas neopentecostais, que essas igrejas são tudo menos igrejas, pessoal. Elas criaram cultos híbridos, baseados em mentiras e loucuras, que não tem nada a ver com os evangelhos, nem com as cartas paulinas, nem com aquilo que Jesus pregou. Vamos começar do princípio. Esse garoto disse uma vez num podcast que ele nasceu sem córneas vocais e surdo. E hoje ele está falando normalmente e escutando muito bem. Isso, pessoal, só prova que é uma mentira. Porque se ele tivesse realmente nascido com uma deficiência nas cordas vocais, ou sem elas, as cordas vocais não geram sozinha durante a vida adulta, pessoal, isso aí não existe. Não sei se a medicina já tem algum tipo de transplante, não sei se existe essa condição, mas o fato é que ele é uma mentira, pessoal. Então só o fato de um garoto mentir descaradamente, indo contra até a própria biologia lógica, já mostra que esse tipo de igreja é uma igreja que aceita tudo, inclusive a mentira. Lembrando que Jesus falou assim, que a palavra do homem de Deus seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Aquele capítulo 8 de João, que alguns evangélicos adoram, né, no versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já no versículo 44 diz assim: vocês têm por pai o diabo, que é o mentiroso e o pai da mentira. Então como que um garoto pode ser um fenômeno de Deus, do Espírito Santo, se ele já começa pregando mentiras, pessoal? Complicado, né? Fora que Jesus mandou seus apóstolos pregarem de graça. Ele proibiu eles de levarem bolsas e alforjes, que eram objetos para guardar moeda nos tempos bíblicos, e falou para eles não aceitarem nem ouro, nem prata, nem cobre, que eram os materiais que eram feitas as moedas da época. Então como que esse garoto pode ser um enviado, alguém de Cristo, se ele cobra até 300 mil reais para pregar numa igreja? Agora, como eu costumo dizer, pessoal, só existe o malandro porque existe o otário, né? Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Então ele tem um nicho dele lá, pessoas que acreditam nas bobagens dele, que não tem senso crítico, que acreditam nessa fé maluca de xalabaluia, xalabachuri, não sei o que, milagres que nunca acontecem, e dízimo e dinheiro adoidado para os pastores. Então ele tem esse nicho gospel que é o dele. Mas só que essa semana ele passou dos limites, pessoal. Ele pegou uma mulher que tem câncer, né, leucemia, que é um tipo de câncer. Ele rasgou o laudo médico dela e disse que ia curar ela. Vou colocar um trechinho aqui para vocês verem. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Bom, pessoal, eu não sei se essa mulher realmente é de verdade ou se é uma atriz paga, porque essas igrejas também que pregam a verdade, né, elas fazem muito isso. Eu lembro quando a Igreja Universal começou a surgir, eu era gerente de uma loja na Santa Cecília, e tinha até uma funcionária minha, colega de trabalho, que ela acreditava nisso. Não, Ronaldo, porque eu vi pessoas curadas na igreja dele. Aí depois um outro membro da igreja dele foi lá um dia e falou pra gente: não, aquilo ali é ator contratado, gente. Ele paga dinheiro para as pessoas fingir que estão com alguma deficiência para fingir que cura. Então até nisso essas igrejas que dizem que são igrejas, elas mentem, tá? Então eu não sei se essa mulher realmente tem uma leucemia ou se é uma atriz contratada. Mas o fato é, isso que ele fez, pessoal, é muito perigoso. Porque sinaliza aquilo que eu já falei até em vídeo recente para vocês. Que ele incentiva as pessoas a pararem de buscar o tratamento médico e acreditar que um ser imaginário vai curar aquela pessoa. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Leucemia é uma doença, são células que causam isso, etc e tal. Aquilo que é metafísico não tem poder nenhum sobre a matéria física, pessoal. Isso só vai levar aquela pessoa à morte. A pessoa vai querer parar de fazer um tratamento médico, vai achar que vai ser curada e no final a pessoa pode morrer. Ah, Ronaldo, mas ali pode ser só uma atriz, tá? E as pessoas que estão vendo aquele vídeo, que fazem parte da igreja, ou que acreditam num pastor mirim? É até absurdo, né? Um homem adulto, velho, acreditar numa criança mentirosa. Chega a ser ridículo, né? Mas as pessoas que acreditarem naquele garotinho,
Complicado, né, pessoal? Muitas vão querer ser incentivadas a parar seus tratamentos médicos e acreditar que Jesus cura. E no final podem ser levadas à morte. E qual que é o problema que eu vejo aqui no Brasil, pessoal? O problema é que as nossas leis aqui no Brasil, elas favorecem muito igrejas. Eu lembro aquela vez durante a pandemia que o Valdomiro Santiago, ele vendia uns feijões que iriam curar a pessoa do coronavírus, né? Feijõezinhos mágicos, né? Voltamos àquela história de João e o pé de feijão. E tem gente adulta e besta que acredita e compra, por incrível que pareça. Aí eu fui pesquisar as leis na época, pessoal, porque no Brasil tem leis contra charlatanismo, mas elas não se aplicam à igreja, sabia? Porque a igreja é uma questão de fé. Então, se a pessoa compra um feijão mágico do pastor Valdomiro, é porque a pessoa está fazendo um voto de fé. Então, isso a lei não considera exatamente charlatanismo. Então, ela beneficia as igrejas. É muito difícil alguma igreja ser enquadrada nessa lei. Pode acontecer, pode, mas vai ter que ter muita argumentação. Outra lei também que esse garotinho também está infringindo, e o Valdomiro também, é a lei de falsidade ideológica. Quando alguém... ou exercício ilegal da medicina, que é um tipo de falsidade ideológica, quando a pessoa não é médico, não tem formação médica e a pessoa fica vendendo curandeirismo como se fosse medicina, como um feijão mágico que vai te curar de uma coronavírus, ou um abraço de um garoto espiritual que vai te curar de um câncer. Isso não existe, pessoal. Isso é prática ilegal de medicina. O padre Quevedo já falava isso na televisão. Agora, por que não atinge esses pastores? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês. Porque como é um ambiente de fé, a lei protege eles. A lei entende que ali é um voto que o fiel está fazendo, que acredita que vai ser curado. Então o pastor não está medicando remédio nem nada. Ele só está exercitando a fé. Então eles nunca são pegos por essa lei. Então, pessoal, até para finalizar o vídeo aqui, por isso que eu falo tanto em política. Tem um canal de política, inclusive, está indo muito bem, tá? Meu canal. Faça o R, ó. Como é que é o R assim, né? Faça o R aí. Mas é por isso que eu falo sempre, pessoal, que a gente tem que se politizar para começar a criar leis para combater essas bobagens. Entendeu? É muito lamentável você ver, por exemplo, um vídeo desse. Que eu falei, eu não sei se a mulher é uma atriz, mas se for uma mulher de verdade, que tem uma doença, ela abrir mão de um tratamento para acreditar num garotinho pilantrinha que ela vai ser curada, pessoal. Ele está praticamente assinando a sentença de morte dela. E tudo para quê? Por dinheiro, por dízimo. Lembre-se, o Senhor, o Senhor vai curar você. Pelo amor de Deus, né, pessoal? São pessoas adultas acreditando num garotinho. Ele está praticamente jogando aquela mulher para a morte, se ela tiver realmente uma leucemia. Então está na hora de começar a mudar um pouco as leis com relação a essas igrejas, pessoal. Pastor não pode praticar medicina ilegal, exercício ilegal de medicina. Pastor não pode. Se um pastor chegar um fiel para ele com um câncer, uma doença grave, o pastor tem que falar: eu vou orar para você, mas você tem que procurar um médico, porque a minha oração é só para te dar um conforto. Agora é o médico que vai te tratar. É assim que teria que ser o certo. Agora, não a pessoa fazer uma sessão de terapia ou de cura numa igreja e achar que vai ser curada, pessoal. Isso não existe. Quantas e quantas pessoas nesse Brasilzão todo já não morreram por causa disso? Naquele vídeo que eu falei para vocês recentemente, que eu falei do Val Kilmer, eu falei só de algum exemplo de pessoas famosas, tá? Agora, pessoas que já me visitaram, que me conhecem, seguidores meus aqui do canal, que já conversaram comigo pelo WhatsApp, o tanto de história que eu já vi de pessoas comuns que morreram porque largaram o tratamento por causa de igreja, pessoal, não está no gibi. E a única forma de mudar isso é com a política, porque infelizmente as leis favorecem muito as igrejas e infelizmente não acontece nada com esses pregadores. Eles vão ganhando cada vez mais dinheiro inventando essas bobagens por aí e levando as pessoas à morte. Por isso que eu falei que esses cultos é tudo, menos uma igreja. Porque eu não sou cristão, pessoal, mas eu acredito, pelo tanto que eu conheço a Bíblia, que Jesus jamais levaria uma pessoa à morte. Vocês acham que Jesus faria isso? Então fica a reflexão. Quem sabe um dia a gente consiga mudar politicamente isso e bater de frente com essas leis e começar a bater de frente com esses pregadores. Porque para mim só esse vídeo desse garoto aí, pessoal, gera o bastante para ele responder um processo. Prática ilegal da medicina. Tinha que responder um processo. Chegar um juiz e falar: você é médico? Então por que você rasgou o laudo dela? Por que você mandou ela acreditar que está curada? Que tratamento você está oferecendo para essa mulher? É quimioterapia? É radioterapia? O que você está oferecendo? Se não, vai em cano. Tá? Se fosse um país sério, era isso que aconteceria. Agora, pregadores mirim, crianças enganando adultos, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. É melhor. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem e comente também o que você achou. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.